Sob a proteção de Deus, estamos iniciando o nosso trabalho. Solicito aos senhores vereadores que procedam à inscrição de presença junto ao painel eletrônico. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Primeiramente, em votação, a ata número 35 da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2025. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, a ata número 35 da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2025. Na sessão extraordinária não há expediente, tribuna livre, nem explicação pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, seguindo o regimento previsto nesta Casa de Leis. Dando prosseguimento à sessão, solicito, primeiramente aqui ao primeiro secretário, hoje quem vai fazer as vezes do primeiro secretário, o vereador Timba, que é o nosso segundo secretário, vai estar aqui assumindo a função do Fernando Kiko, que por compromissos pessoais não pôde estar presente à sessão. E já solicito também, dentro do que prevê o nosso regimento, solicito ao vereador Carlinhos, o Zé Gotinha, para que venha fazer parte da nossa mesa de trabalho, compondo assim a mesa na função de segundo secretário. Solicito então ao vereador Timba, nesse momento, que prossiga com a leitura da pauta da ordem do dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais vereadores e todos aqueles que nos acompanham através dos diversos tipos de mídia que transmitem essa terceira sessão extraordinária do Parlamento da cidade de Assis. Pauta da ordem do dia da terceira sessão extraordinária em 26 de junho de 2025. Regime de urgência. Projeto de lei número 93/2025 do Poder Executivo, que institui a política municipal de educação em tempo integral do município de Assis e da outras providências. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 25 de junho de 2025, lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Timba. Cumprimentamos também aqui a presença de quem está nos assistindo pessoalmente aqui no recinto da Câmara Municipal ou através das mídias sociais, e a sessão extraordinária desta manhã do dia 26 de junho também está sendo transmitida pela Rádio Câmara. Nesse momento, havendo uma mensagem aditiva apresentada pelo Poder Executivo, no projeto de lei 93 deste ano, solicito ao primeiro secretário que proceda à sua leitura, vereador Timba. Emenda mensagem aditiva número 1 ao PL número 93/2025. Ao excelentíssimo senhor Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara Municipal de Assis, São Paulo. Mensagem aditiva número 02/2025 do Poder Executivo. Senhor presidente, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho à presença de Vossa Excelência a fim de solicitar a alteração do artigo 15º do projeto de lei número 93/2025, em que o Executivo Municipal solicita autorização para instituir a política municipal de educação em tempo integral no município de Assis, na seguinte conformidade. Artigo 15º. O Poder Executivo instituirá gratificação aos profissionais do quadro do magistério que atuam em unidades escolares com oferta de jornada ampliada em tempo integral, por meio de lei, observando dotação orçamentária específica e critérios técnicos definidos pela Secretaria Municipal da Educação. Justificativa. A presente mensagem aditiva tem por objetivo adequar a propositura para que a gratificação a que se refere o artigo 15º seja instituída por meio de lei. Reitero a Vossa Excelência e aos senhores vereadores protestos de alta consideração. Anteciosamente, professora doutora Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade, prefeita municipal de Assis. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Timba. Então, nesse momento, e já aviso aos colegas vereadores, eu vou colocar em discussão aqui a emenda
aditiva ao projeto. Se por um acaso não estiver dando para fazer via sistema, é só pedir pela ordem, tá bom? Quem quiser fazer uso da palavra. Nesse momento, coloco em discussão a mensagem aditiva ao projeto de lei 93/2025, com a palavra vereador Reinaldo Nunes, português, pelo tempo de 10 minutos, para fazer aqui a discussão sobre a emenda aditiva apresentada pelo Poder Executivo. Diferentemente das outras vezes, bom dia, vereador Reinaldo. Muito bom dia, vereador presidente Paulo Mattioli, bom dia aos demais colegas vereadores, ao público que nos acompanha. Essa mensagem aditiva encaminhada ao projeto de lei 93/2025 é fruto de estudo e debates ocorridos na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, reunião essa realizada na manhã de terça-feira, dia 24. E quero, inclusive, na condição de presidente da comissão, agradecer a presença dos colegas membros, vereador Zé Gotinha, vereador Rony, vereador Pastor Edinho e vereador Kiko, e também agradecer a presença do vereador Fernando Sicchia, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que também participou dessa reunião. Agradecer à secretária municipal da Educação, a professora Maralice, ao Tiago também, que pertence ao corpo técnico da Secretaria Municipal da Educação, que puderam participar da reunião da Comissão de Constituição e Justiça para esclarecer alguns pontos que tínhamos dúvidas. E esses pontos, obviamente, que nós debateremos e discutiremos quando o projeto entrar em debate. Mas, em razão dos questionamentos feitos, em especial ao artigo 15º, nós, na ocasião, sugerimos à senhora secretária que entrasse em contato com o Poder Executivo e providenciasse a elaboração de um novo texto do artigo 5º. Por quê? A proposta original, encaminhada a essa casa, dizia, no seu artigo 15º, o Poder Executivo poderá instituir gratificação aos profissionais do quadro do magistério que atuam em unidades escolares com oferta de jornada ampliada em tempo integral por meio de decreto regulamentar, observando dotação orçamentária específica e critérios técnicos definidos pela Secretaria Municipal da Educação. O artigo 15º, no texto original, ainda tinha o parágrafo 1º com a seguinte redação: a concessão da gratificação prevista no caput deste artigo observará, dentre outros, os seguintes critérios. Inciso 1, o porte da unidade escolar, conforme o número de estudantes atendidos em período integral. Inciso 2, a efetiva atuação do profissional nas atividades inerentes ao regime de tempo integral. Inciso 3, o cumprimento das metas pactuadas com a Secretaria Municipal da Educação. O parágrafo 2º do artigo 15º, no texto original, dizia: as metas mencionadas no inciso 3 do parágrafo 1º serão estabelecidas por meio de regulamento próprio, devendo considerar, no mínimo, indicadores de qualidade da educação básica, frequência do servidor, frequência dos alunos e desempenho da unidade escolar em avaliações externas oficiais, considerando as características de cada unidade escolar e seu território. Parágrafo 3º. A Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias para garantir suporte técnico e pedagógico e adequação ao quadro de apoio às unidades escolares, visando o cumprimento
das metas estabelecidas. E parágrafo 4º, para fins de avaliação de desempenho e aferição do cumprimento das metas, serão utilizados os indicadores relativos ao ano letivo anterior. Essa era a proposta inicial. Esse era o texto original encaminhado para a análise da Câmara Municipal. Nós temos alguns apontamentos que julgo necessário serem feitos neste momento, senhor presidente. O primeiro deles é que isso não nasceu apenas da cabeça da senhora secretária, não apenas da cabeça da senhora prefeita e não apenas de uma cabeça. Esse texto é resultado de estudos feitos por uma comissão criada por meio de decreto que ainda não foi revogado do ano de 2024. Decreto esse que tinha na composição da comissão a então secretária Dulce de Andrade Araújo. Esse decreto, repito, até ontem não havia sido revogado, ou seja, portanto, permanece em vigência. Independentemente dessa questão técnica, até pelo período de transição, o que é importante destacar é que já no ano de 2024, em agosto, esse debate começou. E agora, faltando uma semana para que o município se habilite para receber o recurso do Ministério da Educação, essa matéria é encaminhada à Casa de Leis. E a gente tem que trabalhar a toque de caixas, correndo contra o tempo. Todo o tempo de demora, para não dizer espera, porque pode ter um duplo sentido, todo o tempo de demora, de agosto de 2024 até junho de 2025, a gente tem que reparar em uma semana, com análise, estudo, questionamento, mudança, discussão em plenário e aprovação da matéria, para ser sancionado até o final de semana, até o dia 30 de junho, que é o prazo para o encaminhamento da lei sancionada ao Ministério da Educação. E nós, quando fizemos o debate na terça-feira, senhor presidente, questionamos exatamente o artigo 15º. Por quê? Esse artigo 15º, ele foi alvo de mudança do texto original feito pela comissão. A comissão queria já definir, inclusive, percentual de gratificação aos profissionais da unidade beneficiada e que terá a escola em tempo integral. Quando esse texto chegou ao gabinete para análise da senhora prefeita e da sua equipe para encaminhar a matéria à Câmara Municipal, ela vetou o artigo 15 original, que estabelecia, inclusive, o percentual de gratificação. E mudou, encaminhando para cá, essa proposta, que diz que o Poder Executivo poderá instituir gratificação aos profissionais do quadro do magistério. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Douglas. Gostaria de me inscrever e ceder 5 minutos do meu tempo ao vereador português. Vereador Douglas, seu pedido é regimental. Por favor, acrescentar 5 minutos ao tempo do vereador Reinaldo Nunes. Muito obrigado, vereador Douglas. Quando foi encaminhado para essa casa, nós apontamos essa condição no texto que foi encaminhado, que o Poder Executivo poderá instituir a gratificação. Ou seja, não garante nada. Poderá, eu posso ou não posso. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Nós, legisladores, não podemos impor a obrigatoriedade do termo deverá. Mas a matéria é originária do Poder Executivo. E ela própria pode estabelecer que ela, ou ele, Poder Executivo, deverá encaminhar projeto de lei e não decreto, como também estava, para definir a gratificação aos profissionais da escola que será
estendido o horário para tempo integral. E é encaminhada essa mensagem aditiva, que é o alvo da matéria em debate agora. E que, parcialmente, a nossa sugestão está acatada. Repito, parcialmente. Alguém pode dizer, mas, vereador, você nunca está contente com nada? Você nunca está satisfeito com nada? Tudo para você tem problema? Não. O problema não é para mim. Eu não serei beneficiado. Embora seja professor, eu não estou concursado e não estou na Secretaria da Educação. Mas os professores que lá estão e que estão ansiosos para saber quando terão essa gratificação por estarem atuando numa escola em tempo integral, não têm essa garantia ainda. Mas como não tem português? Você acabou de ler que instituirá a gratificação aos professores do quadro de magistério. É verdade. Mas quando? Não tem essa previsão de quando isso acontecerá. E foi uma sugestão que nós demos quando fizemos o debate na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, parcialmente foi atendida a nossa sugestão quando trocou decreto por projeto de lei, corrigindo e também instituindo a gratificação aos profissionais do quadro do magistério. Mas não estabelece o prazo. Ou seja, nós estamos dando, não existe mais, ou existe em pouca circulação, um cheque. Mas estamos dando um cheque em branco, que pode ter assinatura, mas nem pré-datado é. Ou agora vamos admitir um novo uso da palavra com função da modernidade tecnológica, um PIX automático, mas não tem a data que esse PIX será encaminhado para os professores, porque não tem uma previsão legal de quando o Poder Executivo instituirá a gratificação aos profissionais. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos votar contra? Não, nós não vamos votar contra. Mas nós queremos aqui fazer um chamamento aos professores, aos profissionais da Escola Corali, que serão eles os beneficiados e que terão o direito a essa gratificação de cobrarem, junto à senhora secretária da Educação e junto à Prefeitura Municipal, para que esse projeto de lei seja encaminhado a essa casa o quanto antes. Porque o trabalho, imagino, começará logo. E será um grande avanço, não apenas para os profissionais da educação, que defendem uma qualidade de educação cada vez melhor, mas também para a população do bairro Jardim Eldorado, Nova Assis, Nova Florínia, Pacaembu, aqueles que lá estudam, que passarão a ter um horário de atendimento ampliado com a jornada de tempo integral, que, aliás, não é uma mudança que começa agora. Nós temos escolas em tempo integral desde 2017, e agora possibilita ao governo federal, através do presidente Lula, do Ministério da Educação, que tenhamos agora uma política pública de educação. Não é um programa apenas que pode parar com mudança de governo. É uma política educacional e que agora avança a proposta de escola de tempo integral, que deverá ser a nova realidade, diferentemente daqueles que defendem, por exemplo, um ensino à distância, que lamentavelmente avançou nos últimos anos. Claro, tivemos o advento da pandemia, mas também, além disso, tivemos muitas universidades, principalmente, avançando nas escolas à distância. E temos, inclusive, pensamentos mais reacionários ainda, que defendem um ensino em casa, sem professor, sem escola, garantido que a educação do aluno, da aluna, seja apenas dos pais, o que é inimaginável e, no nosso entendimento, completamente incompreensível e inadmissível. De qualquer maneira, senhor presidente, eu repito que, parcialmente, a nossa sugestão foi acatada com a mudança do artigo 15º. Digo parcialmente porque faltou o essencial, o principal, principalmente para os profissionais do quadro de magistério, que é estabelecer
a data, o prazo que o Executivo encaminhará a essa Casa de Leis o projeto de lei instituindo a gratificação. Reservo meus 27 segundos. 25. O vereador Reinaldo Nunes, está reservado 25 segundos para o senhor aqui. Passo a palavra agora, inscrito aqui para os debates com relação à emenda aditiva ao projeto de lei 93/2025, ao vereador Fernando Sirkia. Bom dia, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu subo aqui na tribuna hoje para falar, primeiramente, sobre a emenda, a mensagem aditiva do Poder Executivo. Estivemos aí na terça-feira, junto com os membros da CCJ, como o português apontou, discutindo esse projeto. Um projeto que chega aí com muita urgência na Câmara, para que o município possa aderir ao programa Escola Tempo Integral, que vai refletir aí no avanço em trazer alguns recursos para o município. É importante a gente destacar que, como o português diz, a redação do artigo 15, ela estava extremamente inconstitucional, colocando ali que o Poder Executivo poderia, por decreto, instituir uma gratificação, o que fere de morte aí o princípio da legalidade, um dos princípios da administração pública, ou seja, só se cria gratificação, verbas, através de lei, não de decreto. O decreto ele tem a função de regulamentar o que está no texto da lei, sem extrapolar os limites legais. Então, esse artigo 15º, ele trata principalmente sobre a gratificação que esses profissionais receberiam, que atuam na educação especial. E aí eu lembro muito sobre a discussão do PAS, presidente, e explico. Quando foi proposto o programa de alimentação do servidor, foi dito que era uma cópia do modelo do Estado, que o município estava seguindo as linhas do Estado. E eu acho, no mínimo, curioso e triste a gente não seguir o Estado no caso da escola de tempo integral. Porque os professores da escola tempo integral no Estado, eles recebem a gratificação. Então, o que a gente se depara na nossa cidade, no cenário da educação, é um cenário em que a gente pega tudo que é de ruim do Estado e não coloca o que é de bom. Porque no Estado existe essa gratificação, os profissionais recebem, porque o ensino integral ele é exaustivo muitas vezes. O ensino integral, o professor fica 10 horas na escola por dia. Isso, muitas vezes, o professor não consegue sair da escola para almoçar, tem que fazer o horário de almoço na escola. E aí a redação, do jeito que ficou, a gente sugeriu que o Executivo estipulasse um prazo, fixando para ele mesmo uma obrigação de proceder estudos, de fazer o impacto orçamentário, de fazer o levantamento jurídico, de estudar o exemplo que existe no Estado, para que, assim, em um prazo, pudesse fazer a propositura dessa gratificação e instituir através de lei. Mas, infelizmente, o Executivo optou por criar esse artigo, que, na verdade, ele é vazio de valor normativo mesmo, porque o Executivo deverá. Deverá quando? Deverá como? Através de qual política? Qual será essa gratificação? Quais serão os parâmetros a serem discutidos? E isso eu acho que é muito prejudicial, porque a gente se encontra em um faz de conta. Porque se a lei, presidente, se ela não tem metas, se ela não tem prazos, se ela não tem indicadores, como é que a gente vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida ou não? Como é que os servidores vão saber se essa gratificação será realmente instituída ou não? O que eu sei é que eu tenho certeza que os vereadores vão ficar em cima e vão cobrar para que essa gratificação seja instituída o quanto antes. Porque, como eu disse, ela é justa, ela é devida. E se a gente quer usar o exemplo do Estado na hora de reformar o programa de alimentação do servidor, tirando o direito das mulheres grávidas, tirando o dinheiro dos servidores que estão afastados em regime de licença saúde, se a gente acha que esses são bons exemplos do Estado, por que a gente não institui a gratificação desde já? E aí isso entra na falta de planejamento. Um projeto que está pronto desde o ano passado, como o português bem diz, que já tramitou pelas comissões do Conselho Municipal, e eu aproveito aqui para destacar e parabenizar os servidores que se debruçaram sobre esse projeto. Os membros do magistério que estudaram de modo voluntário, porque quem está lá no Conselho Municipal de Educação não ganhou R$1 para fazer aquele serviço. Estudaram, promoveram as alterações, fizeram a lei e entregaram para a secretária. A secretária demorou 6 meses para protocolar a lei aqui na Câmara e protocolou com essa correria. Estamos aqui em uma sessão extraordinária, tendo que fazer essa votação em regime de urgência, sem que haja o debate
devido com a sociedade, sem que haja debate devido com o magistério, apesar aí do projeto estar pronto faz muito tempo. Então, sobre essa emenda aditiva, presidente, trata exatamente sobre isso, de mudar os termos do artigo 15º, que estava lá que o Executivo poderia instaurar uma gratificação através de um decreto. Trocou-se que deverá instaurar essa gratificação através de lei. Ora, isso é evidente. Lógico que o Executivo pode instaurar uma gratificação através de lei. Por isso a minha crítica ao texto normativo de conteúdo vazio. Ou seja, a gente não sabe quando, não sabe como, sabe que deverá. Então a gente vai continuar cobrando e vamos ficar em cima para que essa gratificação realmente chegue no bolso de quem mais precisa, os professores da educação integral. Reservo meu tempo, presidente. Obrigado, vereador Fernando Sirkia. O senhor dispõe ainda de 4 minutos e 43 segundos. Lembrando aos senhores vereadores que nós estamos aqui na discussão com relação à emenda aditiva que existe ao projeto de lei. Não havendo mais inscritos aqui com relação à emenda aditiva ao projeto de lei 93/2025, que tramita em regime de urgência nessa casa, vamos agora passar para a fase de votação. É encerrada a discussão. Está liberado o painel eletrônico para que os senhores vereadores procedam à chamada de votação à emenda impositiva ao projeto de lei 93/2025. A emenda aditiva 1/2025 ao projeto de lei 93/2025. Hoje nós estamos aqui com 12 vereadores presentes. Isso. Encerrado a votação. A emenda aditiva número 1/2025 do Poder Executivo ao projeto de lei 93/2025 obteve 11 votos favoráveis, ausência de 3 vereadores, portanto, foi aprovada por unanimidade dentre os vereadores presentes. Agora, dando sequência, nós vamos abrir novamente para inscrição. Dando prosseguimento, colocamos em discussão agora o projeto de lei 93/2025, emendado nesse momento, tá bom? Então, os vereadores que quiserem aí fazer uso da palavra, primeira inscrição, vereador Fernando Sirkia, com o tempo de 10 minutos. Agora nós vamos já para a discussão do projeto emendado. Obrigado, presidente. Agora, discutindo o mérito do projeto, eu gostaria de fazer um parênteses sobre a importância do ensino integral. Eu sou do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que tem uma história muito grande no ensino integral, principalmente com seus grandes idealizadores, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. A gente tem um exemplo dos CIEPs, que são Centros Integrados de Educação Pública. O Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, ele idealizou a escola e tempo integral de uma maneira completa, de uma maneira esférica, abarcando todas as possibilidades. Nesse projeto, ele construiu os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, principalmente na periferia do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, onde ele oferecia ali um ensino integral, mas não um ensino integral como o nosso aqui, com escolas sucateadas, com a falta de uma diversidade curricular, com poucas opções. Os CIEPs eram um centro pleno, em que tinha dentista, tinha psicólogo, tinha acompanhamento médico, tinha toda a parte pedagógica através de ações multidisciplinares. Tinha dança, tinha luta, tinha arte, tinha piscina para os alunos aprenderem a nadar. Um ensino completo que realmente representava o ensino integral. E a CIS vem integralizando as suas escolas há um bom tempo. Hoje a gente tem maioria de escolas integrais no nosso município. Entretanto, o conjunto da obra não avançou. As estruturas nas escolas carecem de qualidade, muitas escolas sequer têm espaço para a prática esportiva adequada, com a falta de quadras cobertas, promovendo aí um espaço muitas vezes hostil para que nossas crianças possam fazer. E a crítica que tem a esse sistema é a crítica do esvaziamento da política pública da educação integral e, na verdade, funcionar como um depósito em que deixa as crianças lá e não promove aí toda essa complexidade dessa educação, promovendo, assim, atividades culturais. A gente tem, sim, algumas escolas, projeto de robótica, parcerias, mas não é uma política. E agora, com essa lei, a gente vai transformar isso em uma política municipal.
Através dessa lei, a gente vai instituir a política do ensino integral na nossa cidade. Então, é importante a gente fazer esse parênteses, entender a importância do ensino integral, que é um ensino que é o futuro, não tem como a gente fugir disso. Mas o que a gente precisa é continuar melhorando a estrutura das nossas escolas, continuar melhorando a estrutura para os profissionais, inclusive através da instituição dessa gratificação, e fornecer um ensino cada vez mais plural, com cada vez mais diversidade curricular, com possibilidade aí da prática de esportes, da prática de teatro, da prática de artes, através de parcerias ou da própria Secretaria Municipal de Educação. É esse o ensino integral que a gente sonha e é esse o ensino integral que a gente vai acompanhar para que aconteça no nosso município. Dito isso, é preciso a gente fazer um parênteses também sobre o contexto desse projeto. Como o próprio português diz, esse projeto ele surge a partir de um decreto de agosto de 2024, que institui uma comissão justamente para debater. Uma comissão de servidores efetivos que não ganharam R$1 para fazer esse trabalho. E que idealizaram ali essa gratificação, apesar de não acatada pela prefeita. E eu gostaria de ressaltar essa negligência do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Educação, em um projeto que é tão importante para a nossa cidade e para a nossa comunidade. Infelizmente, a gente viu muita demora. Como o próprio português diz, sequer foi publicado o decreto esse ano, atualizando essa comissão. A antiga secretária da Educação faz parte da comissão até hoje, devido a essa omissão em promover essa alteração. E aí, presidente, o que traz a gente aqui hoje é justamente essa omissão e essa negligência. O projeto entrou na segunda-feira, tramitou em regime recorde, passando pela CCJ, emitindo parecer, e chega hoje para uma reunião aqui na Câmara Municipal, em que a gente conta com 12 dos 15 vereadores. E é importante destacar isso, presidente. Os vereadores não ganham R$1 para fazer essa sessão. Estamos aqui porque acreditamos na educação, estamos aqui porque acreditamos na Câmara Municipal sendo protagonista desse debate. E é por isso que se encontram 12 vereadores aqui, porque a gente precisa ter essa clareza sobre essa demonstração do Legislativo em dar urgência aos projetos do Executivo, em acatar o que vem, em fazer de tudo para que a gente consiga acessar o programa da Escola Integral e, assim, a majoração do recurso que vem para o nosso município. Então, isso tem que ser destacado. E, além disso, eu gostaria de destacar também como esse processo foi feito. Eu acho que falta uma questão de planejamento, falta uma questão de estudo, porque mesmo o projeto estando pronto desde o ano passado, sequer passou pelo jurídico efetivo da prefeitura. Os procuradores, que tanto lutamos para ser concursados, sequer emitiram uma opinião sobre esse projeto. E aí, aqui na Câmara, nós se debruçamos, junto à Comissão de Constituição e Justiça, a fazer análise jurídica. Encontramos aí um problema no artigo 15º da maneira que foi feita, alterada de última hora pelo Poder Executivo. Então, se tivesse passado pelo procurador jurídico, feito o trâmite atual, a gente poderia estar tendo mais celeridade nesse projeto. Outro ponto é a falta de apoio jurídico por parte da secretária adjunta da Educação. A gente tem uma secretária adjunta que, apesar de formação jurídica, sequer presta expediente na Secretaria Municipal de Educação. E esse é um profissional que faz falta. Na administração passada, sequer tinha a figura do secretário adjunto nomeado. Essa tem, mas não faz nada pela educação, não está acompanhando, não está por perto, sequer deve saber que estamos votando esse projeto na data de hoje. E para a população ter ideia, o prazo para ingresso no programa Escola Integral do governo federal é dia 30/6. Por isso que estamos fazendo essa sessão numa quinta-feira. Se deixássemos para a próxima sessão ordinária, não haveria tempo hábil para que acontecesse aí esse protocolo a tempo. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de me inscrever e ceder 5 minutos para o vereador. Seu pedido é regimental, acresce 5 minutos ao tempo do vereador Fernando Cirque. Então, destacar que o projeto entrou na segunda-feira, tramitou nas comissões na terça e hoje, quinta-feira, mesmo com a emenda, ele já está pronto para apreciação. Teremos que fazer uma outra reunião extraordinária logo após essa sessão para votar a redação final, mas eu gostaria de destacar a celeridade, aí, principalmente através da liderança do vereador português, Reinaldo Nunes, em pautar isso na Comissão de Constituição e Justiça, de fazer todos os trâmites de maneira acelerada, para que a gente pudesse estar aqui hoje votando e garantindo esse recurso para o município. Mas o fato, presidente, é que não dá para a gente continuar assistindo calado o que vem acontecendo. A gente tem
um verdadeiro apagão no quesito de política pública, porque política pública se faz com planejamento, se faz com estudo, se faz com exemplos em evidências. E o que a gente vê no nosso município hoje é uma grande falta de tudo isso. A gente vê hoje o Plano Municipal de Educação vencido, presidente. Um plano que faz o planejamento aí para os 10 próximos anos está vencido. E sequer foi instituída uma comissão para reavaliar o impacto de tudo isso, para reavaliar o planejamento dos próximos 10 anos. Ou seja, a educação de Assis, no momento que a gente vive, não tem planejamento de como será o planejamento da educação para os próximos anos. É isso que é o reflexo de não fazer o decreto instituindo a comissão, assim como foi no caso desse projeto. Além disso, a gente tem também paralisado os estudos referentes à atualização do plano de carreira, que precisa ser atualizado. Afinal, com o pagamento do piso, a carreira toda foi achatada. E hoje a gente sofre com a dificuldade de achar coordenadores pedagógicos, aqueles que cuidam do mais importante, do ensino, que cuidam do pedagógico das nossas escolas. A gente tem escolas de ponta, hoje na nossa cidade, que são exemplo em realização do ensino, que são exemplo em notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que sequer tem um coordenador. Então, a gente precisa ter essa clareza sobre essa falta de planejamento. E eu acho que falta um pouco do senso do que é prioridade. Porque prioridade para a gente é colocar as políticas públicas em dia, é fazer o planejamento. A gente está em vias, presidente, de votar o planejamento plurianual, o plano plurianual. E a gente não sabe quais serão as prioridades. Isso não está sendo discutido com a sociedade, não está sendo discutido com os vereadores. E eu acho que seria de muito bom tom ouvir a gente. Porque nós temos exemplos, por exemplo, João Mendes, que tem uma quadra, uma escola de 100 anos, que tem uma quadra que é completamente incompatível com a estrutura que a gente espera de uma escola municipal. A gente tem escola como, por exemplo, o Firmino Leandro, que carece de uma estrutura adequada. Foi investido R$1,5 milhão naquela escola, não saiu a quadra e a gente não tem o planejamento. O plano plurianual tem que ser protocolado até agora, em agosto. E não existe esse debate junto com a sociedade, junto com os pais, junto com a comunidade, junto com a Câmara dos Vereadores, que é o porta-voz da sociedade, para decidir quais escolas serão abarcadas nesses próximos 4 anos e quais escolas não serão. Porque a gente tem que ter em mente que o orçamento é finito. Se nós tivéssemos um orçamento infinito, a gente não precisava escolher, presidente. A gente reformava todas as escolas, construía outras nas que não tivesse como fazer adequação. Mas a gente trata de orçamento finito, ou seja, ele tem fim. A gente precisa escolher quais são as prioridades, quais são as escolas que têm mais necessidade de aporte de recursos, de construção de quadra, e quais são as escolas que têm menos. Para aí, sim, a gente, através de um critério técnico, objetivo, em diálogo com a sociedade, decidir quais serão. Mas o que a gente se encontra, eu acho que é muito ilustrativo nesse projeto 93, que institui a política de educação em tempo integral no município de Assis. É uma política de afogadilho, que ao invés de ser uma política discutida, embora já tenha sido discutida no mandato passado, no Conselho Municipal de Educação, através dos servidores, não foi promovida uma audiência pública. E a gente está falando de uma política de tempo integral que vai vigorar na nossa cidade pelos próximos 20 anos. A gente não trouxe a comunidade escolar para debater. A gente não trouxe os pais para ouvir as reclamações dele, para ouvir os apontamentos que existem. A gente sabe que o ensino integral no infantil tem muitas críticas, porque o pai muitas vezes não quer deixar a criança 10 horas na escola, 8 horas na escola, às vezes ele quer deixar meio período. E a gente enfrenta esse problema na nossa sociedade. A gente precisa fazer essa discussão. E isso não é um fato que vem de hoje, é um fato que se arrasta. Então, a minha crítica, presidente, é em relação à falta de planejamento, que não se ilustra, não se transfigura somente nesse projeto. É uma série de políticas públicas e planejamentos que precisam ser feitos em discussão, inclusive com a Câmara, a exemplo do Plano Municipal de Educação, que está completamente defasado. E isso, em parte, foi herdado. A gente herdou parte dessa falta de planejamento, a gente herdou parte dessa desorganização da estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Mas já são 6 meses, presidente. Já passou da hora da gente colocar as coisas no papel, da gente definir o que é prioridade e o que não é. Porque, para mim, a política municipal de tempo integral deveria ser prioridade. O plano municipal de educação deveria ser prioridade. E que, assim, através do consenso de que é uma prioridade, a gente faça a discussão como tem que ser. Através de audiências públicas, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo aí
toda a comunidade do magistério, professores, coordenadores, diretores, vice-diretores, para que a gente possa pensar melhor. Porque hoje a gente está aprovando essa política, mas eu não me sinto à vontade de dizer que essa política é o que representa a vontade de todos, seja do magistério ou da comunidade escolar. Porque, apesar de passar no conselho, a gente viu aí um dos principais pontos do projeto ser desconfigurado. A gente tem, no artigo 15, a possibilidade da instituição de gratificação, que é o que acontece no Estado, que é o que acontece em outros municípios, e aqui no nosso município a gente fica devendo. Então, eu reservo meu tempo para maiores eventualidades, presidente, mas essas são minhas considerações por hora. Vereador Fernando Circa, o senhor dispõe ainda de 2 minutos e 56 segundos. Passo a palavra agora ao vereador Lucas Gomes, para também falar aqui sobre o projeto de lei emendado 93/2025. Bom dia, vereador. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores. Agradecer aqui a presença da secretária de Educação Maralice, do supervisor de ensino Tiago, e de quem nos assiste e nos ouve aí pelas diversas mídias. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui parabenizando pela discussão a comissão que foi feita por trabalhadores da educação, com gestores, professores, pais, os técnicos da Secretaria da Educação. Eu fico tranquilo em votar esse texto hoje, porque eu pude acompanhar, mesmo que de longe, como que foi a movimentação. Então, lá na minha escola, por exemplo, eu tive uma professora que participou. Então, quando eles se reuniam na comissão, ela voltava para a escola, dava a devolutiva para o grupo do que estava sendo debatido. Então, ela servia ali como um meio, né, da comunidade escolar ali junto com essa comissão. Uma comissão, então, formada aí por supervisores, diretores, coordenadores, na qual eu gostaria de parabenizar por ter se debruçado em cima desse projeto, para poder avançar. Então, isso me dá um pouco de... muita segurança para poder votar essa importante matéria. Hoje, no nosso município, 62% das matrículas são em período integral. Na nossa região, nós temos várias cidades que não têm o ensino integral, então, a CIS, nesse aspecto, está aí um pouquinho avançado já. O que me chamou a atenção, enquanto eu estudei esse projeto de lei, foi lá no artigo 5, onde, no inciso 3º, diz que a formação de educadores específica para a educação em tempo integral, com a destinação de uma vaga para assistente técnico pedagógico específico para a educação integral, com a experiência na educação infantil e no ensino fundamental. Isso me chamou a atenção, senhor presidente, porque eu acredito que precisa avançar. No período da tarde, é uma outra grade curricular. A realidade de uma escola integral é muito diferente em todos os aspectos. Hoje, eu sou secretário de escola de uma unidade de tempo integral, e eu acredito que isso precisa avançar. Eu acredito que tem que ter um professor articulador ou um coordenador pedagógico específico para o período da tarde. Porque essa pessoa ela precisa coordenar os aspectos pedagógicos, firmar parcerias, diálogo com a comunidade, fazer os registros audiovisuais, a produção de portfólio, coleta de dados e os resultados de aprendizagem. Porque hoje, a coordenadora pedagógica de uma escola de período integral é muito sobrecarregada. Na minha escola, para o senhor ter uma noção, essa semana, segunda e terça-feira, ela estava em formação. É muito conteúdo, são 2 grades curricular, muito extenso, e é exigido muito da Secretaria de Educação. Então, eu vejo que a realidade hoje de uma coordenadora pedagógica só, tanto para o período da manhã quanto para a tarde, é muita demanda e acaba não tendo a qualidade necessária. Então, eu vejo que é necessário repensar para ter um coordenador para a grade da manhã e um coordenador para a grade da tarde, para que o professor articulador da tarde possa ir fazer as parcerias, articular com a equipe gestora e com a coordenadora do período da manhã, para que isso possa avançar. E que essa coordenadora possa ser também aí, da escola, que já conhece as necessidades e as demandas.
Também, assim como o vereador Circa disse, o artigo 15, que fala da gratificação do quadro de magistério, é muito importante, que precisa essa lei para ser regulamentada o quanto antes, porque realmente a escola de período integral, nós temos uma outra realidade, precisa olhar para o magistério, para o quadro de apoio com outros olhos. E também, senhor presidente, vejo um avanço, essa política aqui de educação em tempo integral. Sabemos que é preciso avançar, que temos uma longa caminhada, e é preciso melhorar as condições dos prédios da escola, sim. Nós temos algumas escolas aí em período integral que está precária, sala de informática, não são todas as escolas que têm o laboratório de ciências, e por falar em sala de informática, lá na escola Anísio Mercadante, as cadeiras da sala de informática estão horríveis, não tem cadeira, né? São as cadeiras normais de sala de aula, que a criança não tem nenhum tipo ali de conforto, e nós esperamos aí que seja resolvido o quanto antes. Então, é preciso avançar, sim. Vejo com muito bons olhos esse projeto de lei que traz aí um rumo, uma direção para a nossa rede de ensino integral que deve ser avançada. Hoje, a maioria das escolas estão nas periferias, então nós temos aí muitas famílias carentes. Vejo que o quão essencial é investir no ensino integral e ter os olhos voltados para os profissionais. E nós, enquanto comissões, já tramita nessa casa a criação da Frente Parlamentar da Educação, que, se aprovada aqui pelos nobres vereadores, vai ter eu de membro, o vereador Fernando Circa, português, Fabinho Alerta Verbal e o Kiko. E essa frente parlamentar também vai estar muito atenta, principalmente, aos temas e às demandas da educação em tempo integral, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas Gomes. O senhor dispõe ainda de 3 minutos e 55 segundos. Passo a palavra agora. Não, Fabinho não. É o vereador Gerson. Não, vereador Reinaldo Nunes, desculpa, Gerson. Vereador Reinaldo Nunes, na sequência, vereador Gerson. Vereador Fabinho é porque tinha cedido o tempo. Perfeito. Vereador Reinaldo Nunes, o senhor está com a palavra para falar com relação ao projeto de lei do Poder Executivo 93/2025, emendado. Bom dia novamente. Mais uma vez, bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Só dar uma pequena informação, presidente, eu peço permissão de Vossa Excelência, até porque ontem nós estivemos em grande número de vereadores lá no anúncio da abertura 24 horas do PA da Maria Isabel, o que a gente imagina vai contribuir para desafogar o atendimento na UPA. Pelo menos esse é o objetivo de todos, não apenas da administração, mas também de todos nós, vereadores, como da Câmara Municipal. Mas eu só queria pedir permissão para dar uma informação para dizer qual tem sido a realidade. É claro que é muito imediato. Da meia-noite de ontem, dia 25, até às 7 horas da manhã, hoje, foram feitos 13 atendimentos no PA Maria Isabel. E, nesse mesmo período, da meia-noite às 6 horas e 43 minutos, 22 atendimentos na UPA. Então, 13 no PA Maria Isabel e 22 atendimentos na UPA. São números oficiais, apenas só para a gente... eu acho que é uma resposta para a população. Por isso que eu pedi permissão para Vossa Excelência. E eu peço a gentileza da gente focar agora no projeto. Perfeito, mas eu considerava importante, até porque nós tínhamos um grande número de vereadores lá com essa expectativa. E até porque não temos expediente. Como não tem expediente na sessão extraordinária. Mas eu pedi permissão para o presidente, apenas. Mas, entrando no mérito da matéria, senhor presidente. Não está virando carnaval. Quem dá permissão é o presidente. A não ser que tenha... Eu cortei o microfone nesse momento, somente do presidente está aberto. Eu peço a gentileza, vamos focar todos os vereadores no projeto. Perfeito. Senhor presidente,
Sobre a matéria que nós estamos debatendo, eu quero, mais uma vez, enaltecer o trabalho que foi feito da Câmara Municipal para garantir um avanço na educação de Assis. Os problemas já foram elencados, já falei na discussão da emenda, o vereador Fernando Siquia também fez os apontamentos, então está registrada aqui a nossa insatisfação com o tempo de demora, com o tempo de espera, desde o início desse debate, com a promulgação do decreto lá em agosto de 2024 até o final de junho de 2025. Então, é desnecessário avançarmos nesses apontamentos. E quero valorizar aqui, repito mais uma vez, o trabalho da Câmara Municipal. E sejamos justos. Essa matéria ela foi protocolada, pedido o regime de urgência, na segunda-feira, e o regime de urgência não implicaria que ela fosse votada da maneira célere que está sendo. Não fosse o tirocínio do vereador Fernando Siquia, que, ao observar o prazo para o encaminhamento da lei sancionada ao Ministério da Educação, a Câmara tramitaria como pediu a prefeita, que era um regime de urgência, 30 dias, e teríamos, inclusive, nesse intervalo, um recesso parlamentar, onde não são contabilizados os prazos para debate e aprovação da matéria. Ou seja, se seguíssemos o que foi solicitado do Poder Executivo, a matéria, quando fosse discutida, votada, aprovada, e o projeto de lei encaminhado para sanção, sancionado, já teria perdido o prazo. E o município perderia mais um recurso na área da educação. E demonstrando que nós, vereadores que não pertencemos à base aliada, defendemos as questões públicas, de interesse público, tivemos o cuidado de alertar que precisaria acelerar o processo de tramitação e agilizamos, colocamos em prática, porque tanto essa presidência da Comissão de Constituição e Justiça convocou imediatamente os demais membros, e faço aqui novamente um agradecimento aos vereadores Pastor Edinho, vereador Carlinhos Zé Gotinha, vereador Rony da Farmácia, vereador Kiko, porque nós saímos da sessão na segunda-feira, quase 11 da noite, no outro dia, 9 horas da manhã, estávamos aqui, já estudando, discutindo e debatendo essa matéria, para que pudéssemos, inclusive, e nesse período, parabenizar o vereador Zé Gotinha, membro da comissão, que entrou em contato com a senhora secretária da Educação e solicitou que a mesma viesse participar da reunião da Comissão de Constituição, e queremos aqui publicamente pedir desculpas, porque a senhora secretária aqui chegou, imaginando que fosse uma reunião informal, mas não tínhamos tempo, por isso era necessário. Mas agradecemos até porque é uma matéria de interesse mútuo, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Então, mesmo sem ter sido convocada, foi convidada e gentilmente compareceu, acompanhada do Tiago, que pôde dar as informações que necessitávamos, fizemos o debate, fizemos a sugestão e queremos também agradecer que parcialmente a sugestão que fizemos foi acatada pelo Poder Executivo, com a mensagem aditiva 1/2025 nessa matéria. E digo parcialmente porque, quando eu me manifestei na discussão da emenda, a senhora secretária aqui não estava, mas eu faço questão de reiterar e explicar por que considero atendimento parcial da nossa solicitação, é que o Poder Executivo instituirá, por decreto-lei, a maneira de gratificação dos profissionais do magistério na escola que será beneficiada com tempo integral. Mas não diz quando, que era uma sugestão nossa.
que tivéssemos um prazo estabelecido para a garantia dos profissionais. Mas eu quero acreditar, por conhecer, inclusive, o poder de combate dos professores da rede municipal, que na administração anterior, por não terem o piso nacional do magistério pago, paralisaram as suas atividades, foram para a frente da prefeitura, cobrar durante uma semana e só pararam porque o Poder Judiciário assim quis. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o que não falta é combate, vontade de lutar dos senhores professores. Então, por mais que não tenha sido, na sua integralidade, a nossa sugestão acatada, eu quero acreditar que, na luta, se for preciso, os professores conseguirão, o quanto antes, o direito, o benefício previsto nesse novo artigo, que agora passa a ser artigo 14º. É importante também, senhor presidente, mais uma vez reiterar, que não se trata de uma novidade. A escola em tempo integral na cidade de Assis. Ela teve início em 2017, já temos escolas com esse período estendido, que é o que todos nós defendemos. E por isso, inclusive, aceleramos aqui o processo, tanto nas comissões, como também com a convocação da sessão extraordinária para amanhã desta quinta-feira. Uma matéria que chega com 17 artigos e mais os incisos. Tivemos que corrigir uma falha também na elaboração da matéria, porque o projeto original não tinha o artigo 9º. Simplesmente ele mudava do 8º para o 10º. Mas aí não precisamos fazer debate e fizemos a correção na comissão, renumerando os demais artigos. Por isso, inclusive, que houve uma alteração do número do artigo polêmico na comissão, que agora vem aprovado. Então, agora temos a matéria emendada e que atende parcialmente os nossos interesses. Reservo meus 18 segundos, senhor presidente. O senhor dispõe ainda de 18 segundos. Com a palavra agora, vereador Gerson Alves, pelo tempo de 10 minutos também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, quem pediu? Zé Gotinha. Zé Gotinha. É só para justificar aqui, né, que o português falou que a gratificação será por decreto, mas não será feito por decreto, será feito pelo projeto de lei. Por gentileza, os colegas vereadores, vejam se ficou algum microfone aberto, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Ah, já entendi. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lucas Gomes. Lucas Gomes. Senhor presidente, na minha fala eu esqueci de justificar aqui a presença de muitos servidores que participaram da comissão, que gostariam de estar aqui hoje, mas que estão trabalhando nas escolas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Gerson Alves. Bom dia, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, em nome também de cumprimento todos os vereadores, secretária Moralice, que está aqui presente, demais representantes da Secretaria da Educação. Enfim, senhor presidente, esse é um grande passo que a educação de Assis dá em prol do ensino municipal na nossa cidade. É claro que a matéria não se esgota o assunto, acho que ainda há muito a caminhar, mas o que a gente não pode negar aqui é o empenho e a dedicação de muitas pessoas envolvidas, seja o grupo que participou ativamente da elaboração desse projeto, seja por parte da secretária Maralice, sua equipe, a prefeita Thelma. A preocupação ainda é constante com a Secretaria da Educação. É claro que a administração pública municipal hoje ela vem apagando incêndios, né? O maior deles era a saúde pública, ainda é, né? Está aí num princípio de reconstrução da saúde pública, e tenho certeza que logo, logo a gente vai, de uma forma assim, muito concisa e muito profícua, investir ainda mais esforços na educação para que nós cheguemos na finalidade de qualidade do ensino público municipal. E nós, como representantes do município, eu convoco até todos os professores, todos os pais, para que
confiem na atual secretaria, na atual secretária de Educação. A professora Maralice, uma pessoa de carreira que viveu toda a sua história dentro do professorado municipal, entende muito bem todas as necessidades. E nada melhor do que nós temos uma líder, uma pessoa, uma secretária, uma coordenadora, que realmente conhece. Porque muitos se habilitam, muitos se navegam no assunto, mas poucos conhecem a fundo o que realmente existe dentro de uma estrutura. Eu lembro que quando foi aí na época da indicação da secretária, muitos nomes passaram, mas muitos correram fora porque sabiam da dificuldade e o quanto era penoso, né, pegar a secretária da Educação, tendo em vista que tantos problemas que aconteceram na gestão passada, né, e hoje nós temos, sim, um norte, nós temos uma luz no fim do túnel. E esse projeto eu tenho certeza que vem para beneficiar e vem para coroar todo esse trabalho que a educação de Assis merece. Enaltecer realmente o trabalho da Câmara. Eu acho que quantas vezes tiver que ser feita uma reunião extraordinária aqui para votar políticas públicas para a cidade, eu estarei aqui com muita satisfação e orgulho, porque esse é o trabalho do vereador. Nós não estamos fazendo nada mais do que o nosso trabalho, e é isso que a população espera da gente. Eu não me vanglorio em nenhum momento de estar aqui hoje, nessa manhã, participando de uma sessão extraordinária. É meu dever, como cidadão e principalmente como representante do povo. Então, acho que isso é muito importante. Parabéns a todas as comissões, parabéns aos vereadores que estão aqui presentes, deixaram aqui o seu legado, deixaram a sua palavra, mas que sirva de incentivo toda essa situação que ocorre na Secretaria da Educação, para que nós possamos, enfim, de uma maneira bem tranquila, construir a educação que a nossa população merece, que as nossas crianças merecem. Nós estamos aqui para construir, para tentar aí edificar pontes e não muros. Eu acho que essa é a principal participação da Câmara. Secretária, conte com a Câmara. Acho que quando a senhora precisar, isso que o vereador Sirkia falou também é muito importante, dessa participação também junto da Câmara, junto com a Secretaria. Nós estamos à disposição e a Câmara ela tem esse dever também de querer ajudar para que nós chegamos aí à excelência do serviço público. Então, parabéns, presidente, parabéns a toda a Câmara, parabéns à secretária. Sei que a senhora, com a sua equipe, vai se debruçar sobre esse projeto, aparar todas as arestas que possivelmente, em tese, existam, para que ele realmente seja uma política pública de qualidade. É assim que a Assis merece, é assim que nossas crianças também esperam. Muito obrigado, senhor presidente, e reservo meu tempo. Obrigado, vereador Gerson. O senhor dispõe de 5 minutos e 5 segundos. Passando agora a palavra ao vereador pastor Edson de Souza. Bom dia, vereador. Bom dia, presidente Paulo Mattioli, à mesa, nobres vereadores, também ao público presente, em especial a nossa secretária de Educação, Maralice, também o Tiago, os demais que estão presentes nessa Casa de Leis, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, Rádio Câmara. Isso é muito importante nessa manhã, nesse debate tão importante. É um debate que fala sobre a educação e esse avanço. Eu fui relator desse importante projeto e eu fico muito feliz pela comissão, né, presidida pelo Reinaldo Nunes, sempre atento, né, aos artigos, né, das leis, e também fiquei muito feliz com a presença do Fernando Sirkia na nossa comissão, porque isso nos ajudou, aquela parte técnica, né, de olhar esse detalhe que é tão importante naquele projeto. Então, por isso, aguardamos essa reunião, o executivo, né, mandar o aditivo para poder resolver e sanar aquele problema que ia desprezar o projeto, a lei, se não fosse corrigido. Então, eu fico muito feliz também pela comissão, o Zé Gotinha, o Rony e o Kiko, né, que nos reunimos, e esse debate foi bastante importante. É um projeto, como já foi dito, não quero ser repetitivo, mas um projeto muito importante para o avanço da educação
de nossa cidade em tempo integral, né? Política de educação em tempo integral, onde as nossas crianças terão qualidade no aprendizado, né? Isso é muito importante, né? Esse investimento. Então, eu fico muito feliz, estou subindo a tribuna somente para apoiar esse projeto de tamanha relevância na área da educação. Então, nós também queremos parabenizar também o Conselho Municipal de Educação, também, assim como o Lucas disse, todos os servidores da educação merecem nossos aplausos por debruçarem, por poder estudar esse projeto. E agora estamos, nesse momento, discutindo para ser aprovado, e, com certeza, as nossas crianças com mais qualidade na educação. Eu sei que os professores têm investido investido tempo, qualidade, e dando o seu melhor para a nossa educação. Então, nós parabenizamos mesmo todos os professores, e devem ser reconhecidos, devem ser muito bem remunerados, assim como falado aqui, gratificações, o que pudermos fazer para os educadores, profissionais de educação e servidores públicos. Vamos fazer sim, né? Porque é eles que carregam a cidade no ombro, eles que trazem desenvolvimento para a nossa população, eles que põem a cidade em ordem, na educação, na saúde, em qualquer área, né? Os servidores estão sempre dispostos a ajudar, né, a nossa população e ter a população a qualidade de vida melhor. Então, eu estou aqui só para dar esse apoio, e, com certeza, o nosso voto é favorável a esse importantíssimo projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Edson de Souza. Peço a gentileza ao vice-presidente da Câmara assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Agora, com a palavra, vereador Paulo Mattioli. Bom dia, Fabinho Alerta Verbal, colegas vereadores, público que nos honra com a presença. Também nosso bom dia a quem está nos ouvindo na Rádio Câmara. Estamos ao vivo hoje no dia 26 de junho de 2025, também pela TV Câmara e demais mídias aqui da nossa Casa de Leis. Faço questão de vir a essa tribuna para fazer uma exemplificação cronológica da pauta. Primeiro dela, nós temos aqui acertos, parabéns ao vereador Fernando Sirkia, que conseguiu identificar que correria sério risco de Assis perder um prazo com relação aí à possível parceria que vai beneficiar muitos professores aí da rede municipal. Segundo, também parabenizar a Câmara Municipal de Assis, um trabalho sério, que eu falo aqui desde que assumimos, uma Câmara diferenciada, arrojada, e que não tem preguiça para trabalhar. Todos os vereadores estão trabalhando muito, mas muito mesmo, e tudo que foi dito aqui, das comissões se reunir a toque de caixa, para fazer aqui o jurídico, a Câmara, diretor Alisson, toda a equipe aqui trabalhando para que nós conseguíssemos hoje estar fazendo essa sessão extraordinária e tentar avançar nessa pauta também. Me antecederam aqui vários vereadores, Gerson, Fernando, Edinho, Reinaldo. Mas o que eu percebo, e eu não sei se é algo, se seria uma sina com relação à cadeira secretária da Educação, é que alguns mandatos que participamos junto aqui, pastor Edinho estava, vereador Timba, acho que 2013, eu não lembro, Reinaldo. Reinaldo também. Que nós estamos tendo uma certa dificuldade que eu não consigo enxergar com relação ao profissional que exerce a função de secretário da Educação. Vou dar um exemplo. Assis acabou de receber agora, no começo do ano, uma premiação da Secretaria da Educação relacionado aí ao tudo de qualidade que foi investido a nível nacional, e foi um trabalho ali da secretária Dulce, da sua equipe, da sua gestão, e foi contemplado esse ano. Na gestão do prefeito Ricardo Pinheiro,
A secretária, dona Maria Amélia, também vira e mexe aqui. O pessoal pegava pesado com a secretária aqui na Casa de Leis. E eu não acho justo, isso eu, vereador Paulinho Mattioli, uma pessoa da capacidade da Maralice, trajetória impecável dentro da administração municipal, em sua trajetória dentro da educação. O que está precisando, vereador Gerson, ali, muitas vezes, é o Poder Executivo, lá, secretaria que apoia ali a prefeita, dar condições de trabalho para ela deslanchar. Porque, muitas vezes, ela está fazendo sozinho, sem equipe, o que o vereador Fernando falou, em outras palavras aqui, procede. Está precisando de estrutura para a secretária desenvolver o trabalho. Algumas funções comissionadas, de servidores de carreira, ninguém está falando de... precisa ser comissionado externo, não. Porque a Secretaria da Educação, eu acredito que deve atender mais de 1.000 funcionários, deve ter ali servidores ali. 1.800 servidores. Vocês acham que a secretária dá conta de fazer sozinha? É que nem se eu, como presidente da Câmara, tantos outros aqui foram presidente da Câmara, sozinho a gente vai conseguir fazer, tocar toda uma Câmara Municipal? Não vai. Não vai. Agora, qualidade profissional, ética, moral, pessoa honesta, séria, isso tem de sobra na Maralice. E o que eu estou falando aqui agora é que esse projeto aqui, o pastor Edinho falou bem também, Fernando, o projeto é muito bom. Só que nós precisamos aproveitar as oportunidades para ver o meio copo d'água para cheio, para que a gente possa pensar aí no segundo semestre que se aproxima, da Secretaria da Educação ter mais estrutura para apoiar as necessidades da pasta. Porque não é fácil a gente trabalhar aí com 25% no mínimo do orçamento da cidade de Assis, que qual que é o valor hoje, Fernando Circo? 700 milhões, mais ou menos? Quase 700 milhões de reais, sob a responsabilidade da secretária e do executivo, né? Prefeito e secretário assinam juntos. Então, nós precisamos que tenha essa condição de trabalho. Qualidade tem, know-how técnico tem, e nós precisamos avançar as pautas da educação. E eu passo aqui, o secretário está aqui presente, seu supervisor também ali, o Tiago, coordenador. Entendam hoje aqui, os colegas vereadores, cada um tem a sua forma de falar e tudo mais, mas como algo sugestivo, uma crítica positiva, não direcionada a pessoas de vocês, jamais, mas que a máquina da educação possa dar esse trabalho. É o que eu disse, vocês tiveram agora aqui uma homenagem nacional que a Assis recebeu, que veio da administração anterior, sem problema nenhum, que no próximo ano seja Assis de novo na administração de vocês, mas vocês precisam de apoio, vocês precisam lá, uma dedicação específica agora, à saúde, o vereador Gerson falou com propriedade, é muito importante, mas tem que caminhar junto aí à educação também. Tenho certeza aí que vai chegar ao conhecimento da prefeita municipal e que no segundo semestre teremos grandes vitórias em prol da educação da cidade de Assis. Uma delas agora recente, parceria, Câmara, Prefeitura, Prefeita Municipal Thelma Espero, com os vereadores aqui, R$1 milhão foi investido aqui nos uniformes escolares, que há mais de 25 anos não acontecia na nossa cidade, e a prefeita entrou com mais R$1.300.000, e assim as crianças vão ter lá, a gente já parabeniza os esforços. E é isso que nós queremos, uma cidade que cresça dia após dia, que cresça, que avance. E tenho certeza que com as pessoas que ali estão, Fernando, isso vai acontecer. Obrigado, senhor presidente, reservo meu tempo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Circo. Eu gostaria de usar os 2 minutos e 15 segundos que me restam na tribuna. Então, com a palavra, vereador Fernando Cirque, e devolvo os trabalhos ao presidente da Câmara. Muito obrigado. Eu subo aqui para parabenizar a fala do vereador Paulinho Mattioli, porque muitas vezes eu faço as pontuações que são necessárias, aperto na ferida quando tem que apertar, mas eu acho que o caso é exatamente esse, presidente. Eu acho que falta um apoio. E isso fica claro quando a gente olha a estrutura administrativa.
A Secretaria Municipal de Educação é uma pasta com orçamento de mais 150 milhões de reais. E muita gente acha que tem muito cargo, mas a Secretaria Municipal de Educação tem 2 cargos comissionados, secretária e adjunto. E hoje, a secretária adjunto, como eu disse na minha fala, que está comissionada faz muito tempo na prefeitura, entra, sai, gestão, é a mesma pessoa que continua, ela sequer presta expediente na Secretaria Municipal de Educação. O serviço dela está atrelado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos no Paço Municipal. Então, o questionamento que eu trago é, será que se a gente não tivesse uma secretária adjunta, de confiança da secretária, nomeada pela prefeita, a gente não poderia ter uma pessoa que, por exemplo, avaliasse esse prazo antes, que não precisasse chegar dessa forma? E, além disso, na estrutura burocrática da Secretaria Municipal de Educação, as nomeações de hoje são iguais à do ano passado. São as mesmas pessoas, e eu acho que isso reflete a falta de apoio político da secretária em conseguir tomar as rédeas da própria pasta. E aí fica a cobrança para a prefeita Thelma, porque o que a gente viu é que existe a necessidade de mais funcionários. Tanto que foi assim que a secretária acabou tendo que fazer alguns arranjos ali que a gente questionou na comissão de orçamento, porque a necessidade existe, mas a necessidade ela não pode se contrapor à lei. Então, a gente tem que ter muita clareza disso. E eu aproveito para parabenizar toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, em especial a todos os supervisores de ensino, que durante esse processo dessa falta, vem trabalhando muito, exercendo funções que, inclusive, não são típicas do seu cargo, para ajudar, para dar prosseguimento e conseguir realizar. É o exemplo do Tiago aqui na Câmara hoje. Não é função do supervisor vir aqui, conversar com o vereador, dialogar. Mas a supervisão de ensino está extremamente disposta a fazer tudo, assim como os servidores da educação. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Lucas Gomes. Senhor presidente, só para colaborar aqui com o debate, e também destacar aqui que até hoje nós não temos chefe de departamento da educação especial nem de educação infantil. Isso também sobrecarrega, né, a secretária. Então, se tivesse aí essas 2 áreas que são tão importantes, se já tivesse chefe denominado, talvez não estaria tão sobrecarregado assim. Obrigado. Continuamos, então, a discussão ao projeto de lei emendado 95/2025 do Poder Executivo. Não havendo mais inscritos aqui para essa fase de discussão, passamos agora para a fase de votação. Solicito aos senhores vereadores, através do painel eletrônico, que façam aqui a votação, sua votação com relação ao projeto de lei emendado 93/2025 do Poder Executivo, que institui a Política Municipal de Educação em tempo integral no município de Assis e dá outras providências. Em votação. Encerrado a votação. O projeto de lei 93/2025, emendado do Poder Executivo, que institui a Política Municipal de Educação em tempo integral no município de Assis e dá outras providências, foi aprovado por 11 votos, ou seja, unanimidade dentre os presentes aqui na Câmara. Antes de finalizarmos essa sessão, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, já ficam convocados os senhores vereadores para participarem da 4ª sessão extraordinária a ser realizado logo após esta sessão. A matéria a ser deliberada é a redação final ao projeto de lei 93/2025, em razão da emenda que foi aprovada, que institui a Política Municipal de Educação em tempo integral no município de Assis e dá outras providências. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, sobre os vereadores da Câmara Municipal de Assis, sob a proteção de Deus, encerram seus trabalhos nesta sessão solene, hoje de 26 de junho de 2025. Daqui a pouquinho teremos, na sequência, a próxima sessão extraordinária. Bom dia a todos, já retornamos. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.